Era um dia cinzento de outono, com o sol mal conseguindo furar as nuvens pesadas, quando abriu a carteira desgastada pelo uso e contou, pela enésima vez, as notas amassadas que lhe restavam, 3.200 rublos. Faltavam ainda 7 dias para o salário, e o dinheiro parecia evaporar diante dos gastos básicos que não davam trégua. Pão, leite e passagens de ônibus para o trabalho. A conta não fechava, e mais uma vez ela teria que recorrer à vizinha, pedindo emprestado com a vergonha corrosiva de quem já perdeu as contas de quantas vezes repetir aquele ritual humilhante. Está pronta? A voz recuou pelo corredor, vinda da entrada do apartamento. Vamos logo, senão minha mãe liga pela 4ª vez hoje. Ela já está perguntando que horas chegamos. O tom era de uma paciência forçada, como se a ansiedade da mãe fosse um peso que ambos carregavam, mas que só ele tinha permissão para demonstrar. Suspirou fundo, fechou a carteira com um estalo seco e se dirigiu à sala, onde o marido ajustava o colarinho da camisa diante do espelho. Nos olhos dele, ela reconheceu aquela expressão que sempre aparecia quando o assunto era uma mistura de preocupação genuína e uma determinação que não admitia questionamentos. Começou hesitando. Será que não poderíamos escolher um bolo mais simples dessa vez? Algo mais em conta? Ele se virou para ela com um ar de surpresa leve, como se a pergunta fosse absurda. Como assim? Você sabe como minha mãe adora um bom doce. Ela nunca poderia se dar ao luxo de comprar algo assim com a pensão que recebe. Não dá para chegarmos de mãos vazias na casa dela. A voz era calma, mas carregava aquela convicção inabalável que brotava sempre que o tema era a mãe. Assentiu em silêncio, mas por dentro se sentia esmagada pela mesma sensação de impotência que a acompanhava havia meses. Vestiu o casaco sem mais palavras e seguiu o marido até o carro. Durante o trajeto falava animadamente sobre o trabalho, um novo projeto na empresa, a premiação que o chefe mais uma vez adiou. Ouvia com meio ouvido, enquanto a mente girava em torno dos números que ela se esforçava para ignorar, mas que teimavam em se somar em sua cabeça como uma sentença. 25.000 rublos. Era isso que transferia religiosamente todo mês para a mãe, segundo ele, para cobrir as despesas da casa. Além disso, havia as compras semanais de mantimentos, milhares de rublos em cestas cheias que ele levava para, sem contar as emergências, remédios que subiam de preço, eletrodomésticos que quebravam, procedimentos médicos urgentes. Na semana passada, mandamos 25.000 para sua mãe, calculava mentalmente. Mais 4.000 em comida. Antes de ontem, ela pediu mais 5.000 para uma necessidade inesperada. Total, 34.000 em uma semana. Quase metade do salário de... Você está me ouvindo? A voz do marido a trouxe de volta à realidade. Ah, sim, claro. Você estava falando do projeto, mentiu, enquanto os olhos se fixavam na placa iluminada de um supermercado à beira da estrada. Pare aqui. Vamos comprar o bolo. O estabelecimento era uma daquelas redes comuns, com preços acessíveis e prateleiras repletas de produtos para famílias de classe média, exatamente o tipo de lugar onde gente como eles, com orçamento apertado, fazia compras. Concordou com o aceno, ainda nutrindo a esperança frágil de convencer o marido a escolher uma opção mais modesta. Dentro da loja, o cheiro de pão fresco e doces recém-saídos do forno se misturava a um aroma indefinível de abundância que ironicamente só fazia sentir mais aguda a escassez em sua própria vida. Eles se dirigiram ao setor de confeitaria, onde bolos de todos os tamanhos e preços brilhavam atrás do vidro. Esse aqui é bom, apontou para uma peça imponente, decorada com rosas de creme. Minha mãe adora os clássicos. Olhou o preço e quase engasgou, 1.000 rublos. Enquanto isso, em sua geladeira só havia meio pão duro e os restos de uma sopa do dia anterior. Que tal esse outro? Indicou ela um bolo menor, custando 600 rublos. Também está bonito. O marido virou-se para ela com um sorriso paciente, mas firme. Você sabe como ela valoriza quando a visitamos com algo especial. Ela não tem condições de se dar esses pequenos prazeres. A pensão mal dá para o essencial. Não podemos medir esforços com a própria mãe. Aquelas palavras, ditas com uma certeza que não deixava espaço para réplica, faziam-se sentir mesquinha, como se sua preocupação com o dinheiro fosse um defeito de caráter. Ela baixou a cabeça e seguiu-la até os caixas, onde uma fila lenta se arrastava. Enquanto esperavam, distraiu-se com a conversa da atendente com o cliente da frente. Era uma mulher de meia-idade, de olhos vivos e sorriso acolhedor, daquelas que pareciam ter o dom de fazer qualquer um se sentir à vontade. Você é a esposa do, não é? A pergunta pegou de surpresa quando chegou sua vez. Reconheci você pela foto que ele mostra no celular. Que filho dedicado vem toda semana comprar coisas para a mãe.
Olhou para o crachá da funcionária, provavelmente uma daquelas caixas que conhecia todos os clientes fixos e suas histórias. Sim, somos nós, respondeu sem jeito. Estamos justo a caminho da casa dela. Que bom, disse começando a passar o bolo no sistema. Sua sogra, aliás, também é nossa cliente fiel. Embora ela não venha sozinha. Algo na entonação da mulher fez-se tensionar. Como assim, não sozinha? Vem sempre com o cavalheiro dela, explicou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Toda quarta-feira sem falta. Um casal tão elegante. Ele, aliás, é muito generoso. Um homem de posses, dá para ver logo. O coração lhe disparou. Cavalheiro. A mesma que em toda ligação, começava choramingando sobre a solidão, jurando que não tinha ninguém no mundo além do filho? Desculpe, mas acho que a senhora está confundindo. Tentou forçando um tom neutro. Não, minha querida, respondeu a atendente, balançando a cabeça. Conheço eles direitinho. É alta, cabelos brancos, sempre muito bem vestida. E ele, uns 60 anos, distinto. Compra um sol que há de mais fino, caviar vermelho em latas, queijos importados, conhaque de primeira. Paga tudo no cartão, duro, dourado. E ainda deixam gorjeta. 1000 rublos toda vez. Já estou acostumada a esperar por eles nas quartas. As palavras bateram em como um soco. Caviar vermelho em latas, queijos importados, gorjetas de 1000 rublos. Ela e haviam comprado caviar pela última vez no Réveillon passado, e mesmo assim, era o mais barato que encontraram. Talvez não seja ela, murmurou embora soubesse no fundo que não havia engano. Mas é sim, insistiu como se lesse seus pensamentos. Seu marido até me falou dela. Rua número 15. O endereço ecoou na cabeça de como um trovão. Era exatamente o da sogra. São 200 rublos, anunciou a caixa, voltando ao tom profissional. Entregou o dinheiro com as mãos trêmulas, enquanto uma única frase martelava em sua mente, repetida como um mantra de traição. Caviar vermelho, queijos importados, gorjetas de 1000 rublos. E em casa, Valentina Petrovna reclamava que não tinha dinheiro nem para comprar um pouco de coalhada. Obrigado pela compra, disse Tamara Viktorovna com um sorriso animado. Dê um abraço na sua mãe de minha parte. Pegou o pacote com o bolo e dirigiu-se à saída, sentindo-se como se estivesse andando em um sonho. Caminhava ao seu lado dizendo alguma coisa, mas suas palavras chegavam até ela abafadas como se estivessem envoltas em algodão. Para onde você vai? Chamou o marido. O carro estava no sentido oposto. Ela parou confusa e olhou ao redor. Era verdade. Por que estava indo em direção à entrada de serviço do supermercado em vez da área de estacionamento? Desculpe, murmurou. Preciso ir ao banheiro. Espere no carro, já volto. Assentiu e seguiu para o automóvel, enquanto sem entender bem por que saiu pela porta dos fundos para um pequeno pátio de serviço nos fundos da loja. Lá, latões de lixo, caixas vazias e um cheiro azedo e desagradável preenchiam o ar. Mas ela não notou nada disso. Encostou-se na parede de concreto e tentou organizar os pensamentos. Um amante na sogra. Compras caras toda quarta-feira. Gorjetas de 1000 rublos. E em casa, lágrimas ao telefone sobre como era difícil viver com uma pensão que não dava nem para o básico. De repente, ouviu vozes. Alguém se aproximava da entrada de serviço. Instintivamente, ela se escondeu atrás dos latões, sem querer explicar sua presença estranha a desconhecidos. Valha, querida, você tem certeza de que devemos comprar coisas aqui? Disse uma voz masculina, agradável e com dicção impecável. Posso levá-la a qualquer loja no centro. Tolha, meu amor, respondeu uma voz feminina, e sentiu um arrepio na espinha, porque reconheceria aquele timbre entre milhares. Aqui tem boa variedade. E a caixa me conhece. Não gosto quando tentam me enganar em lugares novos. Cautelosamente, ela espiou de trás do latão e viu algo que a fez agarrar a parede para não desabar. 2 personagens atravessavam o pátio, um homem de cerca de 60 anos com um casaco escuro de corte elegante, uma bengala na mão e um relógio de ouro no pulso. Ao seu lado, uma mulher com um casaco de pele de arminho, que nunca vira antes, cabelo arrumado por um profissional e maquiagem claramente feita em um salão de luxo. Mas o rosto dessa mulher, ela conhecia como seu próprio. A mesma que ainda ontem reclamava ao telefone que não podia comprar carne de qualidade porque a aposentadoria era mísera. Ouve, querida, continuou o homem apoiando delicadamente a companheira pelo braço, por que não vamos para minha casa? Lá tem tudo o que precisamos, e você não precisaria cozinhar. Não, Tolha respondeu com firmeza, sem nenhum traço da fragilidade idosa que estava acostumada a ouvir nas ligações. Meu filho e minha nora podem aparecer. Não gostaria que soubessem de nós. Entendo, concordou o homem.
Relações familiares são coisas delicadas. Bom, então vamos comprar os mantimentos e seguir viagem. Eles rumaram para a entrada principal, e os observou, sentindo o mundo virar de cabeça para baixo. Um casaco de pele de arminho, joias de ouro, maquiagem profissional. Aquele visual custava mais do que ela e ganhavam em 6 meses. E tudo isso em uma mulher que toda semana pedia dinheiro ao filho para sobreviver. Tirou o telefone do bolso e olhou as horas. 13h30. Em 1 hora deveriam estar na casa da sogra, mas estava ali, com um homem desconhecido, comprando produtos caros e claramente sem intenção de recebê-los. Como em um nevoeiro, ela voltou para o carro. Estava ao volante, mexendo no celular e assobiando uma melodia. Ah, aí está você, exclamou ele, aliviado. Já estava pensando que tinha se perdido. Vamos para a casa da mamãe? Sim, respondeu automaticamente entrando no carro. Vamos. Durante todo o trajeto, ela permaneceu em silêncio, olhando fixamente pela janela, tentando assimilar o que vira. Acostumado com seu mutismo, não deu importância ao seu estado e, animado, contava como a mãe ficaria feliz com a visita. Mamãe quase não recebe visitas, dizia ele, estacionando em frente ao prédio conhecido. Para ela, a nossa chegada é uma verdadeira festa, principalmente com um bolo tão bonito. Subiram até o 4º andar e tocaram a campainha da porta familiar. Ninguém atendeu. Franziu a testa, surpreso, e tocou novamente. Estranho, murmurou. Mamãe sempre está em casa nessa hora, ainda mais quando sabe que vamos. Talvez esteja na clínica, sugeriu, embora soubesse muito bem onde a sogra estava naquele momento. Desceram e sentaram-se em um banco próximo ao prédio para esperar. Ficava nervoso, ligava para a mãe no celular, mas o aparelho estava desligado. Deve ter descarregado, justificava. Mamãe sempre esquece de carregar. O tempo parecia arrastar-se com uma lentidão torturante. Sentava-se ao lado do marido, pensando no que acontecia naquele exato momento no supermercado, e seu cavalheiro escolhendo caviar vermelho e conhaque de elite, enquanto, dali a 1 hora, ela reclamaria da falta de dinheiro para comprar pão. Por fim, por volta das 4 horas, uma figura familiar aproximou-se do prédio. Mas que mulher diferente! Nenhum vestígio do casaco de pele ou da maquiagem impecável. Um casaco velho, uma bolsa gastas, uma expressão cansada no rosto. Era como se em 1 hora tivesse envelhecido 10 anos. Meus queridos, exclamou ao vê-los. Filho, como vocês esperaram. Estive na clínica. Uma fila horrível, quase não aguentava. Observou a sogra com atenção. O batom estava retocado com cuidado. O cabelo não parecia desarrumado como ficaria após horas de espera em uma clínica abafada. Além disso, dela exalava um leve perfume caro, aquele mesmo que nunca sentira antes. Mamãe, ficamos preocupados, abraçou-a, o telefone não atendia. Ah, deve ter descarregado, disse com um gesto de mão. Bom, vamos lá para cima, tomamos um chá. Dentro do apartamento, tudo estava como sempre, simples, arrumado, com aquela atmosfera de solidão que sempre fazia sentir-se culpado por não visitar a mãe com mais frequência. Mexia-se junto ao fogão, colocava a chaleira para esquentar, tirava as melhores xícaras. Igorinho, que bolo lindo, comentou ao ver a caixa. Deve ter sido caro. Não precisavam gastar. Tenho biscoitos aqui. Mãe, ora essa, protestou, para você nada é demais. Sentava-se à mesa observando aquele teatro, enquanto uma mistura confusa de raiva, perplexidade e uma curiosidade doentia crescia dentro dela. Quem era aquele homem? De onde Valentina Petrovna tirara dinheiro para um casaco de arminho? E acima de tudo, por que toda essa farsa? Você está quieta, notou a sogra. Está se sentindo mal? Não, tudo bem, respondeu, forçando a voz a soar natural. Só estou cansada do trabalho. E o trabalho ainda é naquele escritório pequeno? Continuou com uma nota quase imperceptível de menosprezo na voz, algo que sentiu com particular agudeza após as descobertas daquele dia. Sim, o mesmo, respondeu ela seca. Que pena, suspirou a sogra. Precisa de uma esposa que ganhe bem, se não veja como é difícil para vocês. Me ajudam, e mesmo assim mal conseguem fechar as contas. Sentiu as bochechas queimarem de vergonha e fúria. Aquela mesma mulher que há menos de 1 hora comprará caviar vermelho com um homem rico em um restaurante elegante, agora lhe fazia um sermão sobre o quão difícil era ajudar uma pobre viúva. O resto da visita passou como um borrão. Contava as novidades à mãe, queixava-se da saúde e da solidão, enquanto bebia seu chá em silêncio, sentindo que o chão se abria sob seus pés. Quando finalmente se despediram, a sogra abraçou o filho com lágrimas nos olhos. Você é meu único apoio. Sem você eu estaria perdida. A voz trêmula, as palavras calculadas.
Mãe, não fale assim, respondeu ele, comovido. Sempre cuidarei de você. Assisti à cena, sentindo algo dentro se quebrar em pedaços irreparáveis. Tudo era mentira. Cada palavra daquela mulher era uma fachada, um teatro bem ensaiado para extrair dinheiro. E essa farsa estava destruindo sua família, roubando deles não apenas recursos, mas também a chance de sonhar com um futuro. No carro, estava eufórico. Vi como a mãe ficou feliz com nossa visita. Ela tem tão poucas alegrias? Assentia em silêncio, olhando pela janela, enquanto uma única pergunta martelava em sua mente. O que fazer com essa verdade queimando em suas mãos? Contar ao marido? Mas ele acreditaria? E se acreditasse, o que aconteceria? A família poderia se desintegrar. Ou seria melhor calar, fingir que nada viu? Mas como esquecer o que havia presenciado? Como ignorar que cada rublo dado à sogra era arrancado com o suor de suas próprias economias? A noite foi uma tortura. Deitada na cama, fixava o teto, onde a luz da lua desenhava sombras dançantes. Ao seu lado respirava tranquilo, enquanto ela revivia cada detalhe. O casaco de pele, os brincos de ouro, as gorjetas de 1000 rublos. E as mesmas mãos que horas antes seguiam um prato de caviar, agora se estendiam para o filho pedindo esmolas. 280.000 rublos nos últimos 6 meses. Ela fez as contas, 25.000 por mês em transferências, 4.000 semanais em mantimentos, mais as emergências que somavam 50.000 a cada 2 semanas. Com aquele dinheiro poderiam ter comprado um carro usado, reformado o apartamento ou, pela primeira vez na vida, viajado para o exterior. Em vez disso, passavam a última semana de cada mês contando moedas, pedindo emprestado para passagem de ônibus e comprando os alimentos mais baratos. Enquanto isso, jantava em restaurantes caros e bebia conhaque de luxo. Os punhos se cerraram sob o cobertor. Quis gritar de raiva, sacudir o marido e jogar a verdade em seu rosto. Mas o medo era mais forte. Medo de destruir a família. Medo de que a chamasse de louca. Medo de que a verdade fosse ainda mais cruel do que imaginava. No domingo de manhã, ela acordou com os olhos inchados de noites em claro e a cabeça pesada. Já na cozinha, preparava o café da manhã cantando baixinho, sinal de que estava feliz. Bom dia, solzinho, cumprimentou-a. Dormiu bem? Normal, mentiu ela, servindo-se de café. Por que está tão animado? Ontem foi tão bom ver a mãe feliz, sorriu ele. Ela até parece mais saudável. Talvez esteja aprendendo a lidar com a solidão. Quase engasgou. Aprender a lidar com a solidão? Na noite anterior, aquela mulher havia jantado com um amante em um restaurante onde o prato custava 15.000 rublos. O telefone tocou antes do meio-dia. Mãe do piscou na tela. Choramingou do outro lado da linha. Desculpe ligar tão cedo, mas estou desesperada. Acabaram meus remédios para o coração. Custam 3.200 rublos e sem eles, eu morro. A voz tremia, as lágrimas pareciam reais. Ficou pálido. Mãe, claro que vamos ajudar. Agora mesmo faço a transferência. Ele abriu o aplicativo do banco sem hesitar. Tentou intervir. Talvez exista um genérico mais barato. Ele a olhou incrédulo. É a saúde da minha mãe. Não se economiza nisso. Não é isso, ela murmurou, mas as palavras morriam em sua garganta. Não é isso. É que nós não temos esses 3.200 rublos. É que nós comemos macarrão pela 3ª vez esta semana. É que ela compra caviar enquanto pede esmolas. A transferência foi feita em 5 minutos. Pronto, mãe. O dinheiro já está aí. Vá à farmácia. Meu anjo, soluçou, o que seria de mim sem você? Outros filhos abandonam as mães, mas você é meu salvador. Depois do café, inventou uma desculpa para ir à farmácia. Em 10 minutos descobriu que o mesmo princípio ativo do remédio caro custava 180 rublos na versão nacional. Muitos idosos compram este, explicou a farmacêutica. É igual, só mais barato. Voltou para casa com o peso do mundo nos ombros. Poderia ter sido 180 rublos. Mas por que economizar se o filho paga? Na segunda-feira no trabalho, os números dos relatórios se misturavam em sua cabeça. Pegou um caderno e começou a anotar cada gasto com a sogra nos últimos meses. 25.000 por mês em ajuda fixa, 16.000 em mantimentos, 80.000 em emergências, 10.000 em remédios. 60.000 rublos por mês. Quase todo o salário de eles sobreviviam apenas com o dela. Ao somar tudo, saía cerca de 30.000 rublos por mês para eles, e a sogra recebia o dobro disso. Meu Deus, sussurrou olhando para os números. Nós a sustentamos melhor do que a nós mesmos. Marina, a colega da mesa ao lado, notou seu estado. Você não está bem hoje. Algum problema? Sim. É coisa de família, respondeu evasiva.
Marina inclinou-se, baixando a voz. Fala sério, quanto você acha que um aposentado precisa para viver decentemente? A colega refletiu. Uns 20 ou 25 mil rublos cobrem tudo. Contas, comida, remédios, até sobra para algum lazer. E a sua sogra está pedindo dinheiro de novo? Sim, confirmou com um aceno. Todo mês, cada vez mais. Marina franziu a testa. Escuta, será que ela não é tão pobre quanto parece? Minha tia fazia isso, choramingava miséria, mas alugava 3 apartamentos. Só não quer largar o costume de ser sustentada pelos filhos. Estremeceu. Marina havia acertado em cheio, sem nem desconfiar. À noite em casa veio a conversa que temia, mas que era inevitável. Chegou do trabalho exausto e mal sentou, falou da mãe. A mamãe ligou, agradeceu pelo remédio. Disse que já está melhor. Começou cautelosa. Não acha que ela está pedindo dinheiro com muita frequência? O marido olhou-a surpreso. Qual o problema? Ela tem um monte de doenças, a aposentadoria é uma miséria, e os preços não param de subir. Não podemos abandonar um familiar. Não estou falando em abandonar, escolheu as palavras com cuidado. Mas olha, 60 mil rublos por mês é muito, até para uma pessoa doente. Franziu o senho. De onde tirou esse número? Abriu o caderno com as anotações. Veja, 25 mil de mesada fixa, mais 16 mil em mantimentos por semana, mais as emergências, que surgem 2 ou 3 vezes por mês, sem contar os remédios. No total dá uns 60 mil. Ele pegou o caderno, examinou as contas e franziu ainda mais a testa. E daí? É minha mãe, e eu tenho a obrigação de cuidar dela. Isso é mais do que o seu salário. Não se conteve, vivemos só com o meu salário, enquanto o seu vai todo para ela. E qual é o problema? Levantou a voz. Ela me criou sozinha, sacrificou a vida por mim, não se casou de novo para não me impor um padrasto. Agora é a minha vez de retribuir. Mas será que não dá para entender melhor onde esse dinheiro está indo? Insistiu, 60 mil é muito. O que quer fazer um interrogatório? Irritou-se exigir notas fiscais, checar se ela está mesmo doente. Isso é humilhante. Não é isso que eu quero dizer. Então o que quer dizer? Levantou-se e começou a andar pela sala. Que minha mãe está mentindo. Que finge estar doente. Que está nos enganando. As palavras doeram como facadas. Ele havia acertado no que ela suspeitava, mas não ousava dizer sem provas. Não, claro que não, respondeu baixo. Só acho que podemos encontrar maneiras de economizar. Economizar na saúde da minha mãe? Olhou-a com decepção. Sentiu-se a pior pessoa do mundo. O resto da noite passou em silêncio tenso. Ele assistia à TV de propósito. Ela lavava a louça, pensando em como fora ingênua ao acreditar que o marido aceitaria suas dúvidas. Para ele a mãe era sagrada, questionar sua honestidade era como ofendê-lo pessoalmente. Na terça-feira à noite, ligou de novo. Desta vez, a voz soava ainda mais abatida. Desculpe incomodar outra vez, filho. É que vieram as contas e não tenho dinheiro. O que aconteceu, mamãe? Reagiu imediatamente. São 8 mil rublos e só tenho metade. Não sei o que fazer. Se cortarem a luz, o aquecimento. Não vou sobreviver ao inverno sem calor. Mamãe, não se preocupe, já transfiro, tranquilizou o filho. Filho, sei que é difícil para vocês, continuou choramingando, mas o que eu faço? Não tenho para onde correr. Ouviu tudo ao lado, sentindo a raiva ferver por dentro. 8 mil em contas de luz e água? Em sua própria casa de 2 quartos, pagavam 4 mil e pouco. Como uma aposentada em um apartamento de 1 quarto gastaria o dobro. 8 mil é muito para uma conta de serviços públicos, tentou argumentar quando ele desligou. No prédio dela não tem medidores, explicou o marido, cansado. Cobram por norma, e como ela mora sozinha, não economizam no aquecimento. O que tem de tão difícil de entender? Mesmo assim, 8 mil. Chega, cortou seco. Não vou discutir cada centavo que gasto com minha mãe. É meu dever, e eu o cumpro. Na manhã seguinte, ao se arrumar para o trabalho, tomou uma decisão. Tirou uma folga e foi até a casa da sogra. Precisava ver com os próprios olhos, juntar provas, do contrário, jamais acreditaria nela. Sentou-se em um café em frente ao prédio e pediu um cappuccino de 180 rublos, os últimos até o salário, e esperou. Fingia ler um livro, mas não tirava os olhos da entrada. Às 13h30, a porta do prédio se abriu, e Valentina Petrovna saiu. Mas que mulher diferente daquela que os receberá no sábado. Um casaco de pele caro, botas de couro de salto alto, brincos de ouro do tamanho de uma moeda de 5 rublos. Cabelos feitos no salão, maquiagem impecável, unhas recém-pintadas. Não era uma aposentada doente e pobre quem saía dali, mas uma senhora acostumada ao luxo. Pensou amarga, esse visual custa mais que nosso salário anual.
E ontem transferimos 8.000 para contas, ponto. Valentina Petrovna entrou em um táxi que a aguardava e seguiu rumo ao centro. Pegou outro carro e pediu ao motorista para seguir o primeiro. Espionagem, riu o taxista. Algo assim, não negou. A corrida custou 320 rublos, dinheiro que ela planejava gastar no almoço. Mas isso não importava mais. O que importava era chegar à verdade. O táxi parou em frente ao Metropol, um dos restaurantes mais caros da cidade. Conhecia o lugar pelas propagandas. O cheque médio por pessoa girava em torno de 7.000 rublos. Valentina Petrovna entrou, e a seguiu alguns minutos depois. O ambiente exalava sofisticação discreta, iluminação suave, flores frescas em cada mesa, garçons de fraque. Era o tipo de lugar onde jantavam pessoas de fortuna. A sogra sentou-se à mesa junto à janela, e um homem aproximou-se, o mesmo que vira no sábado, perto do supermercado. Um cavalheiro elegante, de terno caro, relógio de ouro no pulso e anel com brasão no mindinho. Escolheu uma mesa afastada, pediu a salada mais barata e começou a ouvir. A acústica do salão permitia captar a conversa com clareza. Valentina, querida, disse o homem, como está a saúde? E o coração? Melhor, respondeu a sogra, com voz cheia de carinho. Ela torcendo as mãos no avental. Dizem que não vão voltar antes de segunda-feira. Franziu ainda mais a testa. Algo na história não se encaixava. Ele conhecia os vizinhos de baixo, um casal idoso que raramente saía de casa, quanto mais viajava de repente. Mas antes que pudesse questionar, já se adiantava com voz calma, porém firme. Valentina Petrovna, desculpe a indelicadeza, mas onde está o recibo do encanador? Ou pelo menos uma nota fiscal dos materiais usados? Se a reparação foi tão urgente, certamente houve despesas. A sogra piscou como se a pergunta a tivesse pegado desprevenida. Recibo? Ah, minha querida, você sabe como são esses trabalhadores. Cobram em dinheiro vivo, sem nota. E eu, nervosa como estava, nem pensei em pedir. Ela suspirou dramaticamente, levando a mão ao peito. Você acha que eu, uma pobre velha, ia desconfiar de um homem que veio me salvar no meio da noite? Não respondeu. Em vez disso, abaixou-se novamente e passou os dedos pelo chão sob a banheira. A poeira continuava lá, fina e intacta. Então, levantou-se e dirigiu-se à cozinha, onde a torneira pingava ritmadamente. Abriu a porta do armário debaixo da pia e inspecionou as tubulações. Tudo impecável, sem vestígios de umidade ou reparos recentes. Chamou ela, sem tirar os olhos das conexões brilhantes. Você se lembra da última vez que esteve aqui? Como estava esta tubulação? O marido hesitou, confuso. Não me lembro. Por quê? Porque ela está nova, disse estocando o cano de metal que reluzia como se tivesse sido instalado naquela mesma manhã. Sem sinais de corrosão, sem marcas de uso. Alguém trocou recentemente e não foi em uma emergência noturna. Valentina Petrovna emitiu um risinho forçado. Ah, você e suas teorias. Talvez o encanador tenha aproveitado para trocar tudo, coitadinho. Afinal, ele viu o estado das coisas aqui. Que estado? Finalmente se virou, cruzando os braços. Sua casa está impecável. O banheiro parece de revista, a cozinha está arrumada, os móveis são novos. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos da sogra. E no entanto você liga chorando, dizendo que não tem nem para comer. Silêncio. Olhava de uma para outra, como se tentasse reconciliar duas realidades que não se encostavam. Sua mãe, a mulher que o criará com sacrifício, que sempre repetia que dinheiro não cresce em árvore, agora evitava seu olhar, os dedos brincando com a barra do ralo. Sua voz tremia. O que está acontecendo aqui? Valentina Petrovna abriu a boca, fechou. Então, com um gesto teatral, levou as mãos ao rosto. Como você pode duvidar de mim, filho? Depois de tudo que fiz por você. Os soluços vieram, altos e convincentes. Vocês dois contra mim, como se eu fosse uma criminosa. Não se comoveu. Tirou o celular do bolso e abriu a galeria de fotos. Selecionou uma imagem, a do almoço no restaurante, com Anatoly e a sogra rindo, taças de conhaque à mesa, e mostrou para... Isso foi ontem, disse, baixinho. Enquanto você trabalhava até tarde para pagar uma emergência que nunca existiu. O rosto de empalideceu. Os olhos saltaram da foto para a mãe, que agora recuava como se a parede pudesse engoli-la. Você me seguiu? Balbuciou Valentina Petrovna, a máscara de vítima desabando. Não precisei, respondeu guardando o celular. Você mesma me levou até a verdade. O apartamento de repente parecia menor. As paredes antes acolhedoras, agora oprimiam. Passou a mão pelo rosto, como se pudesse apagar o que acabará de ver. Quantos anos? Sua voz falhou. Quantos anos você tem feito isso?
A pergunta pairou no ar pesada. Valentina Petrovna não respondeu. Em vez disso, virou-se e entrou no quarto, fechando a porta com um clique suave, mas definitivo. E ficaram sozinhos na sala, rodeados pelo silêncio de uma vida construída sobre mentiras. Ele olhou para a esposa, os olhos úmidos. Eu não sabia, sussurrou. Juro que não sabia. Ela segurou sua mão, apertando-a com força. Eu sei, disse, mas agora sabemos os dois. E isso, eles compreendiam, era apenas o começo. A reforma no apartamento deles ainda estava em andamento. O barulho das ferramentas e o cheiro de tinta pareciam ecoar como um lembrete incômodo daquela manhã de revelações. Ainda abalado, tentou se agarrar a qualquer detalhe prático para escapar do peso da situação. Quando eles vão voltar? Perguntou a voz trêmula. Os encanadores, quando terminam o concerto? Não respondeu imediatamente. Seus olhos percorreram a sala, como se buscassem uma pista que confirmasse, ou desmentisse, a versão da sogra. Então, com um movimento decidido, ela se levantou. Vou descer para falar com os vizinhos de baixo. Precisamos descobrir o que realmente aconteceu. Não, protestou o tom falsamente calmo. Para que incomodá-los? Já causamos tantos transtornos. Mas já se dirigia à porta. Seu passo era firme, como se cada degrau que descesse a aproximasse não só do apartamento do 13º, mas também da verdade que todos pareciam temer. Na escada, o eco de seus próprios passos soava como um relógio marcando o tempo de uma mentira prestes a desmoronar. Ao chegar ao andar de baixo, ela encontrou a porta do apartamento 13 e tocou a campainha. Alguns segundos depois, ouviu-se o arrastar de chinelos e o ruído da fechadura. Uma mulher de cerca de 40 anos, envolta em um ralo de casa, abriu a porta com uma expressão de curiosidade. Cumprimentou forçando um sorriso cortês. Desculpe incomodá-la. Moramos no andar de cima, e ontem à noite estourou um cano em nosso apartamento. Por acaso vocês foram afetados? Houve alguma infiltração? A vizinha franziu a testa, confusa. Infiltração? Repetiu, como se a palavra soasse estranha. Não, nada disso. Está tudo normal aqui. Nada vaza, nada molhou. Insistiu, a voz ganhando um tom mais urgente. Talvez ontem à noite ou madrugada. Mesmo que fosse algo pequeno. Um pingar no teto, uma mancha na parede? A mulher balançou a cabeça, categórica. Não, absolutamente nada. Estávamos em casa a noite toda, assistindo televisão. Se houvesse qualquer vazamento, teríamos notado na hora. Ela fez uma pausa, observando a expressão tensa de por quê. Aconteceu algo sério aí em cima? O teto da sua banheira está intacto? Perguntou já imaginando a resposta. Sem marcas, sem umidade? A vizinha intrigada convidou-a a entrar. No banheiro, o forro era imaculadamente branco, sem o menor sinal de água. Nenhuma rachadura, nenhuma sombra amarelada. Nada. Estranho, murmurou a mulher, cruzando os braços. Vocês têm certeza de que houve um vazamento? Parece que me enganei, respondeu o tom diplomático, mas os dedos apertando a bolsa com força. Desculpe pelo incômodo. Ao subir de volta, encontrou-na mergulhados em uma discussão acalorada. A sogra gesticulava com as mãos, a voz baixa, mas carregada de uma urgência que denunciava o desespero. Ouvia, o rosto cada vez mais sombrio, como se cada palavra da mãe adicionasse uma camada de decepção àquelas que já o sufocavam. Os vizinhos não sabem de nada, anunciou secamente. Lá embaixo, tudo está perfeitamente seco. E empalideceu. Como assim não sabem? Sua voz falhou. Talvez não tenham entendido a pergunta. Entenderam muito bem, cortou firme. E o teto deles está impecável. Nenhuma gota. Nenhuma mancha. O silêncio que se instalou foi tão denso que parecia possível cortá-lo com uma faca. Olhava de uma para outra, os olhos vidrados, como se tentasse reconciliar a imagem da mãe que conhecia com a mulher que agora via diante de si, uma mulher que tremia, os dedos brincando com a barra do ralo, como um animal acossado buscando uma saída. Sua voz saiu rouca, quebrada. O que está acontecendo? Nada está acontecendo. Valentina Petrovna tentou um riso forçado, que soou como um gemido. Talvez os vizinhos simplesmente não queiram problemas. Pode ser que tenham limpado tudo rápido sem deixar vestígios. Mentira. A palavra decaiu como uma lâmina. Não houve vazamento. Nunca houve. Deu um passo à frente, a mão estendida como se pudesse alcançar a verdade apenas tocando a mãe. Me diga a verdade. Sua voz tremia, mas havia algo novo nela, uma autoridade que nunca ouvirá antes, uma mistura de dor e exigência. Houve uma emergência ou não? Recuou como se aquela pergunta a empurrasse contra a parede. Seus olhos, antes astutos, agora saltavam de um lado para outro,
presos entre a necessidade de mentir e a impossibilidade de escapar. Por que eu mentiria para você? Tentou ela numa última investida. Sou sua mãe. Como poderia te enganar? Muito facilmente respondeu com uma frieza que surpreendeu até ela mesma. Virou-se para a esposa, chocado. O que você quer dizer com isso? Respirou fundo. Era hora de desvendar o último véu. Quero dizer que sua mãe não é tão pobre nem tão sozinha quanto faz questão de parecer. No rosto de era possível ler a história de anos de decepção acumulada. Ela fez uma pausa calculada antes de soltar as palavras como facas afiadas. Contei. 2 anos. Quase 1 milhão de rublos. A voz saía medida, mas o tremor nas mãos traía a fúria contida. Dinheiro que poderia ter sido um carro, uma reforma, a entrada de um apartamento nosso. E eu não merecia a ajuda do meu próprio filho? A pergunta pairou no ar como um desafio. Ergueu-se do sofá, as bochechas ardendo em manchas vermelhas. Merecer? A voz tremeu de indignação fabricada. Eu te criei, te eduquei. Isso não dá direito a nada? Direito à honestidade, sim, cortou girando-se para encará-la. Seus dedos branqueavam ao apertar a moldura da janela. Direito a respeito. Não a essa farsa de 2 anos. Ele se afastou do vidro frio e avançou até ficar a um passo da mãe. O silêncio que se instalou era tão denso que parecia possível cortá-lo com as unhas. A palavra saiu como um suspiro dolorido. Não vou te dar mais dinheiro. Nem 1 rublo. Não até você devolver pelo menos metade do que levou sob falsos pretextos. Recuou como se levasse um tapa. O quê? O grito foi agudo, quase histérico. Você ousa me chantagear, meu próprio filho? Não é chantagem. É consequência. Os olhos girardiam com uma determinação que nunca vira antes. Ou você assume o que fez e tenta consertar, ou ele engoliu em seco, ou não terás mais filho. O ar na sala congelou. Sentia o coração bater tão forte nos ouvidos que mal conseguia ouvir a própria respiração. Afundou de volta no sofá, mas desta vez não havia lágrimas teatrais nem mãos trêmulas. Pela primeira vez via nela algo genuíno, o pânico de quem percebe que o jogo acabou. A voz da mãe quebrou. Um fio de desespero autêntico se misturava à teimosia de sempre. Você realmente vai me abandonar por causa de dinheiro? Virou-se lentamente. Seu perfil, recortado contra a luz cinzenta de outubro, parecia esculpido em pedra. Não é pelo dinheiro. A exaustão em sua voz era mais cruel que qualquer grito. É porque você olhou nos meus olhos, todos os dias, e mentiu. Porque transformou nosso amor em moeda de troca. Eu não menti. Tentou se reerguer, mas as palavras saíram fracas. Só omiti alguns detalhes. Detalhes? Não conseguiu se conter. Sua risada foi seca, sem humor. Chama de detalhes, os telefonemas chorosos sobre solidão, enquanto jantava caviar com seu amigo? As emergências inventadas, as doenças que nunca existiram? Levantou-se de novo, desta vez com um movimento brusco. Seus olhos faiscavam, não de vergonha, mas de raiva por ter sido desmascarada. Tenho direito à minha vida privada. Cuspiu. A ser feliz mesmo aos 60. Tem, concordou, tão calmo que doía. Mas não tem direito de construir sua felicidade em cima das nossas costas. Não tem direito de nos fazer escolher entre pagar suas contas e comer. A mãe abriu a boca, fechou. Pela primeira vez parecia sem palavras. Então, como um jogador que muda de estratégia no meio da partida, endireitou os ombros e ergueu o queixo. Bom. Um sorriso lento, quase triunfante, curvou seus lábios. Digamos que eu tenha um conhecido. Um homem que me ajuda. E daí? Isso invalida tudo que fiz por você? Não inválida, respondeu cruzando os braços. Inválida o que você faz conosco agora. A maneira como nos manipula. Aproximou-se da mãe até ficar tão perto que podia ver cada ruguinha ao redor de seus olhos. Quanto ele te dá? Perguntou baixo. Por mês. Hesitou. Seus dedos brincaram com a corrente do colar, um tique nervoso que nunca notara antes. Varia, murmurou. Quanto? Insistiu. 50 mil. Por semana, admitiu finalmente. Soltou uma risada amarga. Ou seja, 200 mil por mês dele mais 60 mil nosso. Ela fez as contas no ar com os dedos. 260 mil rublos. O salário de um diretor de empresa. E mesmo assim, você chorava que não tinha dinheiro para tal rog? O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tic-tac agressivo do relógio de parede. Observava o filho com uma expressão que oscila entre o desafio e o cálculo frio. E daí? Disse por fim, com um encolher de ombros teatral. Cada um se vira como pode neste mundo. Se virar é uma coisa, retorquiu com a voz rouca. Destruir é outra. Ele se ajoelhou diante dela, tão perto que seus joelhos quase tocavam os dela.
Quando falou novamente, sua voz era pouco mais que um sussurro. A palavra quebrou. Em 2 anos, uma vez sequer você sentiu remorso? Quando mentiu sobre a operação? Quando a Loxa pedia emprestado para passar no ônibus? Quando cancelamos nossa viagem por você? Uma vez. Os segundos se arrastaram. Nos olhos de viu a batalha silenciosa, a mãe que ainda existia algum lugar dentro dela lutando contra a mulher que havia se tornado. Não admitiu por fim sem pestanejar. Eu merecia aquela ajuda. De você e de... Levantou-se como se carregasse um peso invisível. Quando se virou para a janela, viu seus ombros tremerem não de choro, mas de uma fúria tão profunda que não encontrava saída. Então está decidido, disse ele, sem olhar para trás. Não quero mais uma mãe assim. A frase caiu como uma lápide. A sogra fez um gesto com a mão como se afastasse algo insignificante. Não dramatize, disse com um tom de falsete, como se o assunto não merecesse tanta atenção. Ora, não contei detalhes da minha vida pessoal. É meu direito. Aproximou-se de Gui e segurou sua mão. Sentia os dedos dele tremendo não de fraqueza, mas de uma tensão contida que ameaçava explodir a qualquer momento. Ela sabia que naquele instante, ele precisava mais de apoio do que de palavras. Sussurrou apertando levemente seus dedos. Está na hora de decidir. Ele assentiu, ainda sem olhar para a mãe, e virou-se novamente para enfrentá-la. Sua voz saía medida, quase mecânica, como se cada sílaba custasse um esforço sobre-humano. Pergunto pela última vez, está disposta a devolver pelo menos parte do dinheiro que levou sob falsos pretextos? Valentina Petrovna ergueu as sobrancelhas, fingindo surpresa. Que dinheiro? Perguntou, agora com um tom de alerta na voz. Você me ajudou por vontade própria. Por vontade própria, sim, retorquiu cruzando os braços. Mas baseados em informações falsas. Achávamos que estávamos socorrendo uma mulher doente e necessitada. Na verdade, estávamos bancando os caprichos de uma senhora bem sustentada por um amante milionário. Não devo nada a vocês. Explodiu a sogra, as bochechas ruborizadas. Aquilo foram presentes de um filho para sua mãe. Então essa mãe não receberá mais nenhum, respondeu com uma calma que gelou o ar na sala. Valentina Petrovna sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremeu pela primeira vez, revelando o pânico que até então tentará esconder. Que a partir de hoje tudo acabou entre nós, declarou sem um pingo de raiva, apenas um cansaço profundo, como se carregasse anos de decepção nas costas. Nenhum tostão, nenhuma cesta de alimentos, nenhuma visita. Nada, você não pode fazer isso, gritou ela, a máscara de indiferença finalmente desabando. Ele é seu milionário, não seu filho. Eu sou sua mãe. Era minha mãe, corrigiu ele, com uma precisão que doeu mais do que qualquer insulto. Agora é apenas uma mulher que por 2 anos, mentiu para mim em troca de dinheiro. Valentina Petrovna percebeu tarde demais que sua principal fonte de renda estava escorrendo entre os dedos. Instintivamente tentou recuperar o papel que sempre funcionara, o da mãe frágil merecedora de piedade. Filho, eu não queria magoá-lo, murmurou, a voz agora doce, quase infantil. Só tinha medo de que você parasse de me ajudar se soubesse da existência de... E tinha razão, concordou com um riso sem alegria. Porque ninguém em sã consciência continuaria mantendo alguém que recebe 200.000 rublos por mês de um amante. Ela tentou se aproximar, estendendo a mão, mas ele recuou como se seu toque queimasse. Não, mãe, já está tudo dito. Pense bem. Suplicou Valentina Petrovna, a desesperança estampada no rosto. Afinal, sou sua mãe de verdade. Você vai me abandonar por causa de dinheiro? Não é você que está perdendo a família por causa de dinheiro, respondeu ele, olhando-a nos olhos pela primeira vez. Foi você quem a perdeu há 2 anos quando decidiu que um filho poderia ser tão somente uma fonte de renda quanto um amante. Passou o braço pelo de sentindo o corpo dele tenso como uma corda prestes a arrebentar. Vamos embora, disse baixinho. Eles se dirigiram à porta, mas quando já estavam quase saindo, a voz da sogra os deteve. Esperem. Parou sem se virar. Está bem, cedeu Valentina Petrovna, a voz quebrada. Devolverei parte do dinheiro. 1/3 do que vocês me deram. Quanto? Perguntou ainda de costas. Houve uma pausa carregada. 300.000, respondeu ela finalmente. Prometeu me dar uma quantia grande esses dias. Pagarei com isso. Quando? Em até 1 mês, em parcelas. Virou-se lentamente, fixando-a com um olhar que parecia atravessá-la. Então anote bem as condições, disse, enfatizando cada palavra. A partir de hoje, nenhuma ligação pedindo ajuda, nenhum drama inventado, nenhuma emergência repentina. Se devolver o dinheiro, nos falaremos esporadicamente como parentes distantes. Se não devolver, se não,
repetiu ela, a voz quase inaudível. Então será como se eu nunca tivesse existido para você. O caminho de volta para casa transcorreu em um silêncio tão denso que parecia tangível. Dirigia com o rosto pétreo, engolindo em seco de vez em quando, como se tentasse descer uma pedra presa na garganta. Ao seu lado, sentia as ondas de dor e esvaziamento que emanavam dele, misturadas a uma raiva surda que ainda não encontrara saída. Do lado de fora, as ruas outonais de outubro desfilavam cinzentas, e o mundo inteiro parecia ter ganhado uma nitidez cruel, mais honesto talvez, mas também mais impiedoso. Só quando fecharam a porta do apartamento e afundou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos, ousou quebrar o silêncio. Como você está? Ele permaneceu calado por tanto tempo que ela já pensava que não obteria resposta. Até que, com a voz rouca, como se as palavras arranhassem sua garganta, murmurou. Como se a pessoa mais próxima de mim não apenas me traísse, mas usasse meu próprio amor como arma contra mim. Não foi traição. Foi algo pior. Foi cálculo. 2 anos de cálculo. Sentou-se ao seu lado e tocou-lhe o ombro com cautela. Ele não se afastou, mas também não reagiu ao contato, como se estivesse preso em um lugar onde nem mesmo o carinho conseguia alcançá-lo. Sabe o que mais me choca? Continuou, ainda sem levantar a cabeça. Não é o fato de ela ter mentido pelo dinheiro. É a facilidade com que fez isso. Cada ligação, cada lágrima, cada história sobre mais uma desgraça. Tudo era teatro. E eu acreditei. Deus, como eu acreditei. Você acreditou porque amava, disse baixinho. É difícil imaginar que alguém tão próximo seja capaz de uma coisa dessas. Finalmente levantou os olhos, como se a visse pela primeira vez naquela noite. E você? Perguntou. Também está em choque, não está? Ela refletiu por um instante. Sim, havia raiva. Havia alívio também por finalmente a verdade ter vindo à tona. Mas estranhamente onde antes morava um ódio fervente pela sogra, agora só restava um vazio estranho, quase compassivo. Sabe, disse devagar, até sinto pena dela. Pena? Repetiu incrédulo. Depois de tudo que ela fez conosco? Sim, pena, confirmou. Imagine como deve ser viver assim, mentindo constantemente, tendo que lembrar a quem disse o que, com medo de se enrolar na própria teia de mentiras. Onde está ela de verdade? Com você interpreta a pobre velhinha necessitada, faz o papel de amante mantida. Em que momento ela é simplesmente Valentina Petrovna sem máscaras? Balançou a cabeça, pensativo. Não sei. Talvez ela mesma já tenha esquecido quem é. Valentina Petrovna ficou em silêncio por um momento, depois perguntou baixinho, nós ainda vamos nos ver algum dia? Igor demorou a responder, como se pesasse cada palavra. Finalmente balançou a cabeça, não sei, mãe. Agora não sei. Aquela conversa o deixou abatido pelo resto da noite. Percebeu o peso no olhar do marido, mas não soube como aliviar. De um lado, Valentina Petrovna era sua mãe, e o distanciamento doía como uma ferida aberta. Do outro, retomar o contato significaria aceitar de volta a teia de mentiras que os havia sufocado por anos. Um mês depois, chegou a segunda parcela, mais 50.000 rublos. Dessa vez sem ligações, sem justificativas, apenas um depósito seco na conta. Igor olhou a notificação do banco e esboçou um sorriso amargo. Pelo menos uma promessa ela está cumprindo, comentou. Isso não se pode negar, concordou. Até dezembro suas vidas haviam tomado um rumo inesperado. Pela primeira vez em 3 anos, planejavam passar o Réveillon longe da televisão, em algum resort ensolarado. Pela primeira vez, podiam comprar comida de qualidade, renovar o guarda-roupa, permitir-se pequenos luxos que antes pareciam inalcançáveis. Olha só, disse contabilizando as economias, já temos quase 200.000 na conta. Se continuar assim, até o verão poderemos pensar sério em dar entrada num financiamento. Igor assentiu, mas seu sorriso era tenso. É estranho comemorar o fato de termos parado de sustentar minha mãe. Não paramos de sustentar sua mãe, corrigiu firme. Paramos de bancar os caprichos de uma mulher que não precisava de nós. São coisas diferentes. A terceira parcela chegou em janeiro. Valentina Petrovna já havia devolvido 150.000 dos 300.000 prometidos. Junto com o dinheiro veio uma mensagem curta. Feliz Ano Novo. Mamãe. Igor fixou o celular por longo tempo, como se as palavras pudessem revelar algo além do óbvio. Depois, mostrou-a. Achas que devo responder? Decide você, ela disse, sem pressioná-lo. Não quero influenciar. Ele digitou uma resposta breve. Obrigado. Feliz Ano Novo para você também. Fevereiro trouxe o último depósito. 300.000 rublos, uma fração do milhão que Anatoly supostamente possuía, mas melhor que nada. A mensagem acompanhava o valor, não posso dar mais.
Anatoly está economizando. Leu e bufou. Eis aí seu milionário apaixonado. No minuto em que precisou apertar o cinto, o dinheiro secou. Talvez ele realmente não possa, defendeu Igor. Quem sabe o que está acontecendo lá? O olhou com ternura, mas sem concessões. Igor, você ainda sente pena dela? Ele hesitou. Não é pena. É só entender que ela também é humana, com suas fraquezas, medos, desejos. Sim, ela agiu mal. Mas não é um monstro. Não é, concordou, apenas uma pessoa muito egoísta, acostumada a viver à custa dos outros. A primavera chegou com notícias que mudariam tudo. Igor foi promovido no trabalho, assumindo um cargo com salário 50% maior. Por sua vez, recebeu uma proposta para migrar para uma empresa maior, com benefícios bem mais atraentes. Imagina só, ela vibrou, se aceitarmos os dois, nossa renda conjunta quase dobra. E sem gastar nada com... Sem gastar com a minha mãe, completou Igor, cortando-o a... Diga, sem gastar com os entretenimentos dela. Entendeu o recado e não insistiu. O tema ainda era uma ferida aberta. Em maio deram entrada nos documentos para o financiamento da casa própria. O valor da entrada, $500.000, era algo que até pouco tempo atrás só existia em sonhos. O banco aprovou o crédito, e eles começaram a escolher o imóvel. 2 ou 3 quartos? Perguntou Igor, folheando anúncios. 3, respondeu decidida. Um para criança, outro para nós, e uma sala de estar decente. Uma casa de família de verdade. Não falavam disso em voz alta, mas ambos sabiam. Agora que o problema financeiro estava resolvido, podiam finalmente pensar em ter um filho. Antes a ideia os apavorava. Como sustentar uma criança se todo o dinheiro ia parar nas mãos de Valentina? Agora aquele fantasma não existia mais. No verão, mudarão-se para um novo apartamento, um imóvel moderno bem planejado com vista para um parque. Uma casa deles comprada com seu dinheiro, sem dívidas com ninguém, sem depender de ajuda externa. Na noite da mudança, Igor ficou no balcão com uma taça de vinho, observando o pôr do sol. Se aproximou e o abraçou por trás. Em que está pensando? Que há um ano, eu me achava um filho ruim por não dar dinheiro à minha mãe para remédios, ele riu sem alegria. E hoje temos nossa própria casa, economias, planos para o futuro. Arrependido? Igor demorou a responder. Depois balançou a cabeça. Não, lamento que minha mãe não seja quem eu pensava. Mas não lamento ter descoberto a verdade. A mentira ia estourar mais cedo ou mais tarde, e teríamos perdido ainda mais tempo e dinheiro. Em agosto chegou a última mensagem de Valentina Petrovna. Seca, sem explicações. Anatoly casou-se com outra. Se algo mudar, avise. Igor mostrou o celular a Lukiasha. Sua decisão, como sempre, ela respondeu. Mas se decidir retomar o contato, que seja em nossas condições, sem mentiras, sem chantagens, sem teatros. E se ela realmente precisar de ajuda, ajudaremos. Depois de confirmar que a necessidade é genuína, não mais uma encenação, Igor guardou o telefone sem responder. Ainda não. No outono, exatamente um ano após aquele dia no supermercado, descobriu que estava grávida. Parada no banheiro do novo apartamento, olhando para as 2 linhas do teste, refletia sobre como a vida havia virado do avesso. 12 meses antes, viviam em um aluguel apertado, mal conseguindo fechar as contas, entregando a maior parte do salário para sustentar as mentiras de uma mulher. Agora tinham um lar próprio, renda estável, economias no banco, e uma criança a caminho. Igor, chamou a voz trêmula de emoção. Ele entrou, viu seu rosto e soube na hora. Estás grávida, confirmou ela. Achas que daremos conta? Igor abraçou e riu baixo. Agora daremos. Agora temos tudo o que precisamos, honestidade um com o outro, um teto nosso, dinheiro para viver com dignidade. Naquela noite, Igor ficou longo tempo com o telefone na mão, relendo a mensagem da mãe. Finalmente digitou: mãe, vamos ter um filho. Se quiser ser avó, e não apenas uma estranha que já me enganou, convido para uma conversa. Uma conversa honesta, sem lágrimas, sem mentiras, sem pedidos de dinheiro. Pense se está pronta para isso. A resposta veio 1 hora depois. Estou. Parabéns pelo bebê. Leu a troca de mensagens e sorriu. Talvez, afinal, consigamos construir algo saudável. Talvez, concordou Igor. Mas só se for nos nossos termos, com honestidade e respeito mútuo. O tempo dirá se ela é capaz disso. Do lado de fora da janela, as luzes da cidade brilhavam contra o céu noturno. A vida, pela primeira vez em muito tempo, parecia cheia de possibilidades. Não as ilusões construídas sobre mentiras, mas as que nascem da verdade, do amor e de uma família que finalmente podia ser real.